Oremos ao Senhor. Pai, esta manhã nós somos gratos ao Senhor por sua bondade. Somos gratos ao Senhor por sua graça maravilhosa. Somos gratos ao Senhor pela existência. O Senhor é o Criador dos céus e da terra e nos criou também. Obrigado porque na história das nossas vidas o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. E não somente isso, o Teu Espírito Santo, que foi concedido a todos aqueles que arrependeram-se dos seus pecados, confessaram ao Senhor e receberam a salvação em Jesus Cristo, intercede por nós diante do Senhor com gemidos inexprimíveis quando não sabemos quando orar. E está sempre diante do Senhor a interceder por nós. Ele mesmo é o nosso Consolador e nos ajuda a caminhar, a perseverar, a estar firmes diante do Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo suprimento das nossas necessidades espirituais, necessidades psicoemocionais e necessidades físicas. Somos gratos ao Senhor por sua presença conosco, pela escola bíblica familiar, por nossas famílias. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Colocamos em Tuas mãos este dia. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor. Ó Senhor, ajuda-me a vencer a tentação. Fraco sou, por isso a Ti recorro em oração. Dá-me forças para resistir e não pecar. Vem meu coração santificar. Senhor, ajuda-me a andar no bom caminho Teu. Me fortifica para negar meu próprio eu. O meu perdão tão caro foi quitado lá na cruz. Oh, faz-me ser conforme a imagem de Jesus. Este mundo vil quer seduzir meu coração. Com prazeres e ilusões me traz satisfação. Mas o mundo é passageiro, logo se esvai. Faz-me amar-Te mais que tudo, ó Pai. Senhor, ajuda-me a andar no bom caminho Teu. Me fortifica para negar meu próprio eu. O meu perdão tão caro foi quitado lá na cruz. Oh, faz-me ser conforme a imagem de Jesus. Quando sou tentado, sei que podes me ajudar, dando-me o escape para que eu possa suportar. Mesmo assim pequei perante Ti, ó meu Senhor. Tem piedade deste pecador. Senhor, ajuda-me a andar no bom caminho Teu. Me fortifica para negar meu próprio eu. O
esteve entre nós, servo humilde aqui se tornou. Ele sofreu de uma forma atroz, grande exemplo o Senhor nos deixou. Nosso olhar em Jesus deve estar, os seus passos sigamos com fervor, para que o mundo possa Cristo contemplar, no viver em que vive o Senhor. Tal qual o Mestre devemos sentir, desejar e agir em amor. Sua imagem irá refletir o viver de quem Jesus é Senhor. Paz divinal deve nos dominar, e amor vamos, pois, expressar. Sobre as trevas levamos a luz, se vivemos como Cristo Jesus. Nosso olhar em Jesus deve estar, os seus passos sigamos com fervor, para que o mundo possa Cristo contemplar, no viver em que vive o Senhor. Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo está bem no finzinho da vida, ao que tudo indica, e ele escreve para Timóteo, que era um servo, dizendo assim: Tu, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e aquilo que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também capacitados, idôneos, para que eles instruam outros. Participem dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. E nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que acabo de dizer, porque o Senhor vai te dar compreensão de tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Ele é descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de modo algum ele pode negar a si mesmo. Irmãos, esse texto abre uma reflexão. Mas antes disso, deixa só eu mexer uma coisinha assim na nossa cabeça. E o Lucas ontem falou disso, e de fato eu tinha pensado a mesma coisa. Irmãos, notem quem somos aqui hoje. Quando nós olhamos para nós aqui, vindo de onde viemos, a gente precisa lembrar que nós somos servos e discípulos de um Senhor muito incômodo no nosso mundo hoje. Se a gente estivesse aqui hoje em nome de Buda, normal. Se a gente estivesse hoje em nome de qualquer santo, herói da fé, tudo bem. Se a gente estivesse aqui no nome de Iemanjá, Krishna, ou de Maomé, ou de Aparecida, todo mundo ia falar: poxa, que galera mais legal. Mas irmãos, nós estamos aqui em nome de Jesus. E aí o trem complica. Jesus, ninguém gosta de Jesus, irmãos. Ninguém gosta. A mídia persegue Jesus, o mundo quer matar os cristãos, o mundo tem um problema com Jesus e o carnaval profana Jesus. Nota, não perseguem nenhuma outra religião.
Ninguém arrasta um santo católico lá no sambódromo do Rio de Janeiro, porque não incomoda. Mas, irmãos, nós somos discípulos de um Senhor que incomoda. E se Ele incomoda, como diz o texto de João 15, que o Lucas citou, nós também incomodamos. Nós somos assim nesse mundo. Nós somos pessoas que vivem por valores diferentes. Você é uma pessoa chata, porque cada vez que você diz não para uma coisa que o mundo diz sim, o povo fala, nossa, mas que povo chato, que povo enjoado. Você vai andar de bicicleta com seus amigos, eles começam a contar das suas aventuras extraconjugais, ou das suas farras e bebedeiras, você vem e pergunta, e aí, Tiaguinho? Fala, não, cara, eu não estou nessa onda não, careta. Aí os meninos vão na escola e perguntam assim, e aí, como é que você lida? O que você vai ter no final de semana? Eu vou para a igreja. Aí assim, fica chato, né? Nós somos chatos, irmãos. Sempre foi assim, o cristão, ele é servo de um Senhor que incomoda, e nós somos chatos, porque se nós somos cristãos, nós não conseguimos viver como os não cristãos vivem, então nós somos incômodos mesmo. O próprio Pedro escreveu na carta dele, que os homens estranham que nós não concorramos no mesmo excesso de depravação que eles. Quando nós dizemos que não fazemos as mesmas coisas, é incômodo. Mas tem uma terceira coisa, irmãos. Nós defendemos a coisa que o mundo mais odeia. Mais odeia. Irmãos, o mundo odeia a verdade. Você quer coisa mais odiosa do que a verdade? Porque a verdade, ela é meio arrogante, sabe? A verdade, ela é assim, quando algo é verdadeiro, ela diz assim, tudo que vocês pensam, tudo que vocês acreditam, é tudo falso e mentira, não importa. Quando algo é verdadeiro, as outras coisas são declaradas como nada, como bobagem. Porque diante do verdadeiro, as outras coisas, até mesmo as boas intenções, elas não significam nada. Aí o mundo, quando nós falamos da Bíblia, a gente fala assim, a Bíblia é a verdade, a palavra de Jesus é a verdade. Aí o povo olha e fala, mas eu nasci assim, meu pai me ensinou assim, a minha religião é assim. Aí quando a gente fala a verdade, o mundo não gosta, porque é como se dissesse, tudo isso aí é mentira e falso. Aí o povo nos odeia, irmãos. Há alguns séculos atrás, o Charles Spurgeon já falava isso, que o mundo, ele realmente tem um problema com a verdade. E é por isso que o mundo não gosta de nós, porque nós defendemos ela. Irmãos, estou aqui para te falar isso aí. O seu mestre incomoda. O estilo de vida seu incomoda. E a palavra que você defende incomoda, irmãos. Aí pensa, nós estamos nesse mundo desse jeito. Um Senhor que não agrada, um estilo de vida que não agrada o mundo, uma mensagem que não agrada o mundo, e nós estamos aí andando nesse mundo tentando alcançar essas pessoas, e nós queremos trazer elas para nós. Mas aí elas olham para a gente e falam assim, nossa, mas esse povo é tão estranho, tão diferente. A gente abre a Bíblia lá, no Atos capítulo 2, e lá a Bíblia fala que os cristãos, eles se reuniam, tinham comunhão e uma vida diante de Deus, e lá fala que eles contavam com a simpatia do povo. Os primeiros cristãos, irmãos, a sociedade gostava deles, mas estou achando que o povo não gosta muito dos cristãos hoje não, né? A gente não conta assim com muita simpatia, né? Fala assim, o povo passa na frente dessa igreja e fala, nossa, que coisa mais legal que está acontecendo lá dentro, né? A gente faz a passeata para Jesus, aí o povo fala, que absurdo, em plena pandemia, passeata para Jesus, e o povo arruma desculpa, porque, irmãos, já não há simpatia pelo que nós fazemos. O mundo cada vez mais tem intolerância pelo que nós fazemos, tem um obstáculo mesmo, mas aí nós estamos trabalhando, e nós estamos tentando ganhar esse mundo. E nós estamos querendo crescer a igreja. Mas o trabalho, irmãos, não é favorável mesmo. O ouvido do mundo coça contra a verdade. Nós não contamos com simpatia, porque além da palavra que nós pregamos, a igreja evangélica queimou o filme dela no Brasil. E ninguém acha que existe evangélico igual nós aqui. A cara do evangélico não nos representa. Então o povo não sabe que nós existimos, e o povo já pensou que gente do evangelho é um povo estranho. Não há simpatia. E aí, meus irmãos, aí nós estamos aí andando por esse mundo, com um ministério desafiador. Um ministério desafiador. E nós estamos trabalhando e não é fácil. E nós estamos pregando a palavra e não é fácil. E aí, meus queridos, vem aquilo que eu disse. A gente fica meio para baixo.
porque a gente prepara, dedica, se esforça, e o trabalho não vai à altura do nosso desejo. E sinceramente, irmãos, a Bíblia já disse para nós que no decorrer dos anos, à medida em que o fim dos tempos se aproxima, seria mais difícil. A guerra pela verdade seria mais difícil. Essa palavra já tem 2000 anos de existência aproximadamente. E será que 2000 anos já não torna mais difícil? Se o mundo durar mais 300 anos, não vai ser mais difícil? Se o mundo durar mais 2000, imagina que mais difícil seria. Alguém fala, não vai chegar em 2000? Irmãos, pode chegar, mais 1000, sei lá, a gente não sabe. Imagina o desafio que tem no decorrer do tempo. É desafiador. Mas o desafio não pode nos tornar cristãos frustrados e desmotivados. O desafio não poderia nos deixar desistir. Bem, só para te desafiar uma coisa. Já imaginou se você fosse Ezequiel? Quando Deus apareceu para Ezequiel assim, Deus falou, Ezequiel, estou te chamando para pregar para um povo, tá? Mas te dá real. Não vão te escutar. Não vai te escutar. Você vai pregar, mas eles têm ouvidos fechados e coração duro. Você vai pregar, anunciar, mas não vão te ouvir. Aí você fala, pô Deus, então para que está me chamando? Para fazer papel de bobo? A ideia às vezes é essa, não é? Se Deus falar assim, eu estou te chamando para ser professora da igreja, mas nunca vai ter mais que 10 crianças. Você vai ser pastor de igreja, mas tu nunca vai ter mega igreja. Você fala, Deus, tu não chama outro, eu não quero. Né? A gente fica meio para baixo. Imagina, irmãos, o Jeremias lá pregando também. O ministério complicado, prega e nunca dá fruto. Aí ele fala, Deus, estou cansado. Eu estou como assim um mar de lágrimas, eu não aguento mais de chorar. A coisa não flui, estou pensando em desistir. Aí Deus bota uma injeção de ânimo, ele fala, Senhor, o Senhor me convenceu, eu não consigo abandonar. Irmãos, às vezes é assim, não é? Mas aí a gente para porque está desse jeito. Aí a gente anda lá na igreja gemendo, chega no culto do domingo, tá os irmãos tudo desmotivados. Aí chega um visitante. Aí chega uma pessoa que foi convidada. Aí chega lá na igreja e fala, ai, que povo mais para baixo, né? Porque, irmãos, gemer, desmotivar, não é o caminho para o nosso ministério. Não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Nossa mensagem, nossa vida, nosso Senhor incomodam. Esse mundo, irmãos, é um mundo complicado, cego e desorientado. Mas a gente tem que ir para o mundo com energia e com alegria para a glória de Deus. Aí veja como que é o que Paulo fala para Timóteo, irmãos. Não era fácil para Timóteo. E Paulo chega para Timóteo, ele dá algumas dicas. E Paulo fala a Timóteo, fortifica-te, meu irmão. Fortifica-te. Amados irmãos, nós precisamos disso para nós. Alguém precisa falar isso para nós com uma frequência. Fala assim, pastorzão, fortalece, fortifica-te, meu irmão. Irmãos, talvez no decorrer do tempo, a gente esquece daquela dinâmica de cuidar da nossa própria qualidade de vida espiritual. Nós estamos lá servindo a Deus na igreja, nós somos membros de igreja. Nós somos lá pessoas que têm ministério na igreja e a gente está indo naquilo todo dia. Se a gente prepara um sermão, a gente prega bem. Se a gente não prepara um sermão, a gente costuma pregar bem. Se a gente treina a música, sai música. Se não treina, sai, porque nós estamos acostumados. E nós sabemos fazer, irmãos, mesmo quando não há excelência, a gente faz. E nós conseguimos fazer. Tudo sai porque a gente está habituado. Mas às vezes por dentro nós estamos indo meio fraco. Desmotivado, desanimado. Às vezes, sobe lá no púlpito um pregador poderoso para pregar uma mensagem poderosa, mas é uma pessoa arruinada por dentro. Deprimido, desmotivado, desencorajado. É a professora da escola rindo, cantando musiquinha, fazendo dinâmica com as crianças, mas frustrada. Irmãos que estão lá na igreja louvando a Deus na adoração, mas frustrados e desmotivados. E é curioso que Paulo chega para Timóteo e ele fala assim, meu querido, se fortalece, bota energia no corpo. Lá na primeira carta, Paulo já tinha dito assim, o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade é proveitosa. Exercita-te pessoalmente na piedade. É como se Paulo dissesse assim, cuida de você todo dia, naquilo que é sagrado e de Deus. Meus irmãos, parece chover no molhado isso. Mas eu venho aqui para dizer isso para vocês porque estou precisando ouvir isso todo dia. Fortifica-te na graça e na presença de Deus. Exercita-te pessoalmente na piedade.
Irmãos, cuidem da própria vida espiritual. Cuida da própria santificação, do próprio coração, da própria vida, da própria devoção. Amados, que todos os ideais que nós temos para os outros comecem em nós mesmos. Que os ideais que nós projetamos para a igreja comecem em nós mesmos. Os ideais de oração, de devoção, de serviço, de envolvimento, de evangelização, de santificação, que cada alvo que nós temos para o outro, que possa ser vivido por nós mesmos. Porque, queridos, aí é um fato, e eu nem estou falando que é um fato para nós dessa denominação, mas é um fato para muitas denominações, que muitos líderes estão trabalhando para Deus, não por eles, mas através dos outros, porque eles falam, irmãos, evangelizem, irmãos, orem, irmãos, leiam a Bíblia, mas provavelmente muitos dos que assim pregam não fazem isso. E Paulo chega e fala, cristão, fortalece a sua vida na santidade, na piedade. Queridos, esse é um desafio para nós. O desafio de viver uma vida ajustada e equilibrada e uma vida centrada para a glória de Deus. Eu já aprendi em 14 anos de pastor, que pastor no geral não ora mais que todos os cristãos. Que pastores não leem mais a Bíblia que os cristãos. Que pastores e líderes não evangelizam mais que os cristãos. E que nem são mais santos que os cristãos. E que na verdade, irmãos, talvez ele pode fazer isso muito menos. Muito menos. Quanto mais líderes, quanto mais pessoas no cargo de liderança, no geral, pessoas muito atarefadas pensando em tudo que eu posso fazer, tudo que eu tenho que fazer, aí senta para ter um momento de devocional e a cabeça está pensando. Você fala, ei, calma, relaxa. Alguém tem que falar, para, joga o celular para lá, desliga o computador, cara, vai para uma sala fechada e tenta só fortalecer a própria vida com Deus. Porque no geral, irmãos, a gente corre o risco de não cuidar da vida. E Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo, cuida da sua própria vida espiritual. Irmãos, todos aqui, cuida da própria espiritualidade. Paulo disse para os coríntios assim, eu tenho pregado o evangelho para outros, mas eu temo ser eu mesmo desqualificado. Imagina, irmãos, nós estamos ali motivando, corre cristão, corre a corrida, chega no final, cruza a linha de chegada, aí todos os cristãos vão e estão cruzando a linha porque nós somos bons motivadores. Aí alguém de fora olha para nós e estamos nós lá com a língua para fora, riado. E alguém fala, ei pastor, corre também a jornada, cara, você vai desanimar. Corre professora, músico, não desanima não. Irmão que cuida da igreja, irmãos, todos aqui, nós precisamos cuidar da nossa vida. Porque se nós não cuidarmos de nós, irmãos, nós podemos ficar pelo caminho, desanimados e frustrados. Primeiro verbinho que Paulo usa, fortifica-te. Fortifica-te. Essa é uma primeira palavra. Mas quando nós olhamos, irmãos, o capítulo 2, olha comigo como é interessante, capítulo 2, versículo 2, olha como Paulo fala outra coisa muito legal. Ele fala assim no versículo 2, e o que você ouviu da minha parte, isso mesmo transmite para homens fiéis e idôneos, para que eles instruam outros. Amados, pensa nisso. Primeiro fortifica-te, mas agora transmite. Transmite, irmãos. Transmite. Olha como que Paulo, ele não está assim, dando para Timóteo uma coisa muito complicada. Ele fala assim, Timóteo, é o seguinte, não desorienta não, meu irmãozão. Só transmite, só fala, só compartilha. Dá aquilo que Deus te deu para o outro. É como se Jesus andasse por aqui, ele diria assim, o que você recebeu de graça, entrega de graça. Aquilo que Deus faz em você, dá para o outro. As transformações, as experiências, o conhecimento, essa perspectiva de Deus, tudo que Deus opera em você, deixa transbordar para o outro, transmite para outros, porque o mesmo Espírito que te usa, vai usar os outros, e os outros vão transmitir para outros, amados. É como se Deus dissesse assim, você não é a única peça, e você não é o fim do ciclo, você é só parte. Irmãos, isso tá doido, isso é muito leve. Nossa, esse trem, quando eu penso nisso, me dá uma sensação assim de, ai que bom, não depende de mim só, não depende só de mim, porque às vezes a impressão que dá é, tudo depende de nós. Mas, queridos, imagine assim, nem vou falar de pastor, por exemplo,
Imagine um líder, uma professora de criança da igreja. Ela vai lá para a igreja motivada, não gemendo. E ela está lá assim cheia de Deus e transborda de Deus para os meninos, para os alunos dela. E ela motiva aqueles meninos e fala: olha, eu estou dando isso para vocês, agora vão e compartilhem isso para os outros. Aí o que pode acontecer? Aquelas crianças vão para casa cheias e vão talvez falar com a família. E vão convidar os vizinhos e vão falar com os amiguinhos da escola. Eles vão fazer esse trabalho. Os jovens vão fazer isso com outros, as mulheres, os homens. Irmãos, quando nós transmitimos aquilo que nós recebemos, nós damos para o outro recurso para que ele transmita. E assim a igreja de Deus desenvolve, e assim o nome de Deus é compartilhado, e assim nós servimos do jeito que Deus quer, de forma leve. Porque quando nós achamos que tudo depende de nós, e que toda carga está sobre nós, isso nos pesa, irmãos. Mas lembra, Deus distribuiu dons diferentes. Deus deu dons e responsabilidades variadas, mas o serviço é para todos. O corpo, ele só é corpo porque há muitos membros. O corpo só funciona bem quando todos os membros estão bem. Então pensa, se a comunidade da igreja é um corpo, tanto velhos, quem tem ministério, quem não tem, criança, jovem, adolescente, gente complicada, gente não complicada, todo mundo tem papel. E todo mundo desempenha o papel. E amados, é assim que a igreja flui. Nós precisamos transmitir, para que outros também transmitam. A responsabilidade não é só nossa. E eu estou aqui para falar para todos, principalmente para os líderes. Deus não te responsabilizou sozinho pelo crescimento de igreja. Alguém pregou essa mentira para nós. E aí nós estamos acreditando nessa mentira. Aí nós estamos desorientados, desanimados. Isso é bobagem, amados. Veja, fortifica-te, mas transmite. Processo de transmitir. Mas olha o versículo 3. Aí olha como que tem uma palavrinha legal também. Paulo fala: Timóteo, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Olha que legal, irmãos. Participa. Você é soldado de Cristo. Se envolve. Participa disso. Nenhum soldado em serviço tira o foco do comando do seu comandante porque ele quer agradá-lo. Então, Timóteo, sabe o que você faz? Se envolve, se entrega, participa. Dá a sua parcela. Irmãos, se envolvam. Participa. A causa não é da igreja, a causa não é de Paulo, a causa é de Cristo. A causa não é da denominação batista livre, o negócio é de Deus. E olha como que Paulo, quando fala isso para Timóteo, é uma maneira de dizer assim: Timóteo, não perde de vista quem é o seu Senhor. Ele vai dizer até no versículo seguinte, que quando nós estamos debaixo da liderança de um comandante numa guerra, a gente não sai na guerra fazendo a nossa vontade. Ninguém fala assim: hoje eu vou tirar um dia de folga. Quando o comandante lá na guerra fala: você vai lutar. Não, se faz o que se manda, o que recebeu de ordem. E Paulo então diz: Timóteo, participa, cara, se envolve, dá a sua parcela. Se é sofrimento, toma parte no sofrimento. Se é na alegria, toma parte na alegria. Se é no objetivo, toma parte no objetivo. Mas toma parte, se envolve nas coisas. Queridos, participem, se envolvam mais, tomem parte mais das coisas. Quando vê algo que pode ser feito, entra naquela causa. Nosso mundo, irmãos, especialmente esse mundo pós-pandemia que acelerou essa ideia de distanciamento social, as pessoas querem ser parte de coisas, mas não sabem como ser parte, ou não têm motivação própria para entrar em alguma coisa. Mas todo mundo quer participar de alguma coisa. Já imaginou, irmãos, que muitos de nós gostaríamos de estar participando de uma coisa relevante? Alguém falasse assim: eu queria estar numa coisa grande para Deus, e fazendo uma coisa grande para Deus. Eu queria ser parte de um ministério grande, de uma missão grande. Eu queria estar em outro país pregando e morrendo pela fé. Eu queria ser um cara daqueles que está lá. A gente às vezes quer ser parte de algo maior. Mas, irmãos, ninguém nunca vai ser parte de algo maior se nunca for parte de algo menor. A matemática de Jesus é assim:
Fidelidade no pouco tem tudo a ver com fidelidade no muito. As coisas andam juntas. Esse negócio de, não, eu fui chamado para ser parte de um negócio grande. Mas, amados, coisas para serem grandes um dia foram pequenas. E coisas pequenas podem crescer, ou podem não crescer tanto como nós gostaríamos. Mas não importa, faça parte. Se envolva em coisas que são da vontade do nosso Cristo. Mas veja que tem mais uma coisa legal. No versículo 8, Paulo disse assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Amados, a gente está falando de fortifica-te, a gente está falando de transmite, nós falamos de participa, mas agora eu quero te falar de lembra. Irmãos, lembrem quem são. Lembrem, irmãos, que nós, apesar das dificuldades da geração que nós vivemos, apesar de o nosso Senhor ser incômodo, o nosso estilo de vida ser incômodo, a nossa mensagem ser incômoda, apesar de a gente não ter uma grande simpatia pelo mundo, o mundo ter simpatia por nós, mas nós precisamos lembrar quem somos, irmãos. Quando nós lembramos assim, olha, nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, comunidade salva, povo amado de Deus. Nós somos, irmãos, o povo por quem Cristo morreu. Irmãos, nós somos um povo destinado para o céu, um povo destinado para ser vitorioso sobre a morte. Irmãos, aí a gente começa a pensar assim, tudo que Cristo fala de nós. Tem hora que a gente precisa assim, lembrar quem nós somos mesmo, aquilo que Cristo disse de nós. Porque por vezes o que o mundo diz de nós é: vocês são um bobo antiquado, um povo racista e não sei o que lá, vocês são assim, intolerantes. O mundo joga um monte de coisa para nós dizendo quem somos, mas, amados, nós não somos isso. E nós precisamos lembrar quem somos. Mas nós nunca vamos lembrar quem somos se nós não lembrarmos do Cristo. Não tem como, amados. Quando nós desconectamos a nossa vida da vida de Jesus, é como um barquinho que foi solto, tira-se a corda lá de onde ele está amarradinho e nós vamos à deriva. E nós não percebemos que estamos longe. Irmãos, quando nós nos desconectamos de Cristo, o processo de desorientação não acontece de uma hora para outra. O barquinho solta aqui, mas ele pode estar em alto mar em algum momento. A nossa vida é a mesma coisa. Quando nós nos desconectamos do nosso Cristo, rapidinho nós vamos nos perdendo. A gente esquece quem é, esquece dos ideais de Deus. A gente vai vivendo uma vida desorientada e perdida, até mesmo como os não salvos vivem. E alguém precisa dizer assim: ei, lembra quem você é, rapaz. Lembra o que Deus fez por você. E meus irmãos, o povo de Deus, infelizmente, tem se desconectado de Jesus. Às vezes, a impressão que eu tenho é que assim como Marta ficou desorientada lá, fazendo muitas coisas, nós estamos assim, enquanto podíamos ser como Maria, só contemplando a bondade de Cristo. Quando muitas pessoas andaram atrás de Cristo em busca de objetivos, mas tinha aqueles que queriam estar com Ele perto, só para desfrutar da presença. E às vezes nós estamos perdendo aquela coisa tão boa de estar com Cristo, na presença de Cristo, ouvindo de Cristo, amando Cristo e ouvindo dele quem somos. Mas quando a gente resolve ouvir o mundo, a gente ouve muita coisa que nos joga para baixo. Aí nós estamos por aí gemendo, frustrado, desanimado. Aí a gente começa a viver negativo. E como nós somos pessoas que influenciam outros, o nosso gemido influencia quem está perto. Aí o povo da nossa igreja fala: meu pastor não está feliz. O meu irmão lá da igreja não está feliz. A minha professora está desmotivada. Porque na nossa cabeça está escrito assim: só sou feliz se tiver muita gente, se tiver muito dinheiro, se tiver tudo fácil. Mas quem disse isso? Meus amados, fortifiquem-se. Invista na própria vida. Cuida da vida. Eu quase sempre, quando estou conversando com algum pastor,
ou estava falando isso com o Lucas no telefone, já algumas vezes, eu tenho, irmãos, essa impressão assim de que nós andamos cuidando muito mal da nossa vida. A gente não tem lazer, a gente não tem descanso, a gente não tem saúde, a gente não tem investimento nos filhos, no casamento. Muitos de nós não viajam, não dormem, não faz nada, não pratica uma atividade física para viver saudável. A maioria de nós administra mal o dinheiro, administra mal o tempo e anda assim todo mundo arrastado, empurrado. Nossa classe derrotada, o povo mais doente, mais perdido. Irmãos, aí, pesquisa religiosa, quando fala do cristão, nossa, é uma loucura. Na nossa cara está estampado assim: não bebemos, mas comemos até morrer. Aí está aquela classe do tipo, todo mundo com a saúde ruim. Aí o povo evangélico só fica na igreja. Aí não tem lazer, não investe no casamento, não investe na saúde, aí está doente. Aí o casamento vai mal, a família vai mal. Aí, irmãos, a minha pergunta para muitos é: e aí, que horas que você dorme? Que horas que você faz uma atividade? Que tempo livre você tem? Não, estou servindo a Deus, estou servindo a Deus. Aí Deus podia perguntar: te mandei fazer isso? Onde eu mandei fazer isso? Irmãos, aí a gente descobre que nós inventamos isso. Que Deus nunca disse que a gente tem que viver desorientado, desgovernado. Ai, mas eu estou correndo atrás, Senhor, e eu estou trabalhando muito. Irmãos, isso aí para todas as áreas da vida. Eu estou dando o máximo que eu posso, e Deus fala: cuida do ser, rapaz. Cuida da vida, cuida do lar, cuida da saúde, cuida da qualidade. Mas nós somos facilmente enganados pela perspectiva de que tem que trabalhar para ganhar muito dinheiro, para construir muitas coisas, para construir uma grande igreja, para erguer alguma coisa, mas tem horas que a gente não precisa preocupar tanto em erguer, tem que preocupar em viver, em se cuidar, e aproveitar e curtir, porque Deus disse, lá no Evangelho de Mateus, o Deus Jesus disse que Ele edifica a igreja, que Ele cuida de nós, e eu acredito que Jesus diria: ei, meu irmão, viva mais, curte mais, Deus te deu a vida e a vida é um presente, cuida dela, vive mais. Mas nós somos meio bobo, a gente acredita que vai viver um dia, esse dia nunca vai chegar, né? Quem vive projetando não vai. Então, irmãos, fortifiquem-se, cuida da saúde, do lar, da vida, gasta tempo de qualidade, e queridos, transmita. Eu tenho acreditado que esse pode ser o segredo, porque a palavra não está algemada. Se a palavra não está algemada, irmãos, a gente só tem que abrir a boca e deixar a palavra. Sei lá, um dia eu estava lendo isso num livro. É como abrir a jaula e deixar o leão sair. Se você solta o leão da jaula, irmãos, ele sabe como caçar. A palavra é assim também, é só falar. Abre a porta e deixa a palavra. A palavra, irmãos, ela alcança, ela transforma, ela salva, ela modifica. É a palavra que opera isso. Porque junto com a palavra vai o Espírito Santo, e vai o poder de Deus. E quando a gente transmite, quando a gente prega e fala, a palavra opera o trabalho. E aí não é o Tiago propriamente. É o Tiago deixando Deus me usar para que a palavra chegue para os outros. E Deus usando cada um de nós aqui, irmãos. A igreja provavelmente vai crescer. A nossa família vai ser transformada pela palavra. O mundo vai ouvir a palavra, porque ela não está presa. Talvez a palavra pode estar presa porque nós não estamos falando. Ela pode estar presa no nosso coração, na nossa boca, mas o conselho é: transmite, prega a palavra, leva a palavra, fala da palavra, ensina a igreja a pregar a palavra, porque, irmãos, eu não sei como foi sua conversão, mas constantemente fico lembrando como foi quando eu ouvi. Imagina, um estudo bíblico. Eu tinha 12 anos, lá numa sala de casa, lá na casa de um tio, o pastor Roberto Aycock, o Bob Aycock lá, fazendo um estudo bíblico comigo, meu pai, minha irmã, um estudozinho por semana. O menino tinha 12 anos, ouvindo uma pregação, falou para mim o que era a Bíblia numa semana, na outra pecado, na outra sobre o Salvador, na outra sobre salvação, e um dia sobre a nova vida. Aquela palavra, irmãos, simples, só simples. Mas a palavra não é simples, a palavra é a palavra, né? Ela foi falada, e aquela palavra entrou aqui na mente. E, irmãos, a palavra, quando cai num coração que está pronto para receber, ela opera uma mudança grande.
No coração preparado, irmãos, não precisa de música, não precisa de lugar bonito, não precisa de evento. Irmãos, a palavra, quando cai num coração desejoso, ela opera uma mudança maravilhosa. E a gente tem que falar da palavra, tem que transmitir a palavra, não é? Porque é assim que nós vamos falar, e nós estamos falando e ela cai em corações que não querem. Mas a gente tem que falar a palavra porque há corações prontos para ouvir. E a gente não sabe quem são esses. Talvez, tem gente que vai ouvir a palavra e, não quer. Mas o nosso chamado, irmãos, é para pregar, porque tem corações prontos para receber. E aquele que tiver de coração pronto para receber, precisa que alguém transmita. E Deus diz, transmita, prega a palavra. Tem que pregar a palavra. Pastores, crianças, jovens, o mundo precisa. E lembra do Cristo, irmãos. Lembra do Cristo. Minha reflexão, irmãos, é uma reflexão simples para dizer o seguinte: o ministério não pode ser feito em gemidos. O ministério não é proveitoso se ele é sofrido. Nada, irmãos, nada nessa vida é bom quando é carregado de sofrimento. A vida do lar, alguém que sai para trabalhar às 7 da manhã sofrendo, alguém que está em casa frustrado sofrendo, nada assim flui. E é por isso que Deus nos convida hoje, para que a gente possa fortalecer, para transmitir, para participar, mas sempre lembrando quem somos. Para que nós possamos cuidar da nossa vida, irmãos. Lembrando que há algumas mentiras que disseram para nós, mas Deus, Ele quer que a gente lembre quem somos de verdade. E que Ele trabalha através da nossa vida. E que Ele nos usa. E a gente precisa ir com calma para a glória de Deus. Irmãos, nós somos muito privilegiados, viu? Mas nós somos. E a vida vem passando tão rapidinho, né? Puxa vida. Tempo passa, a vida corre. E os nossos ideais humanos, irmãos, como que a gente corre atrás do vento, né? Como que nós corremos atrás do vento? A gente está correndo atrás de algumas coisas que nunca vamos alcançar. E é por isso que a gente precisa lembrar todo dia. Fala, olha, vive essa vida, investe, vai bem. Tem horas que a gente precisa dar uma pausa, irmãos, e encontrar com Jesus de novo. Eu lembro que há muito tempo eu queria ler uma série de livros, que era uma invenção da cabeça de alguém sobre a vida de Jesus. O livro chama Operação Cavalo de Troia, bem controverso. Mas que benção que foi. Benção foi. Né? Nossa, é engraçado que é um volume, uma coleção desse tamanho assim, onde supostamente alguém foi testemunha ocular da vida de Cristo, porque voltou no tempo. Aí você já pensa, complicou, né? Mas é muito bom. E eu lembro que eu ficava lendo aquilo e pensando assim, nossa, a gente precisa voltar no tempo. Parece que para olhar aquele Jesus vivendo, para a gente aprender de novo com Jesus vivendo. Porque os nossos referenciais do mundo, irmãos, estão nos trazendo peso e fardo. E Jesus mesmo disse, meu fardo é leve, meu fardo é leve. O seu fardo, o fardo humano é sempre pesado. Mas troca comigo. Eu vim para te trazer descanso, alívio para a alma. Irmãos, olha que bênção. Tem hora que a gente está esgotado mesmo. E a gente precisa falar, Cristo, está pesado de novo. Deixa ser leve. A gente precisa voltar, irmãos, sentar nos pés do Mestre, para ouvir dele quem somos e o que a gente deve fazer. O ministério pode florescer a partir disso. E não tem tanto a ver com crescer, irmãos. Tem a ver com ser. E esse é o desafio para nós. Não só para hoje, mas para a nossa caminhada. E um dia, nós vamos ouvir Cristo dizer assim, eu te chamei para servir, mas eu é que faço a minha obra. Ele mesmo disse, sobre a declaração de Pedro, Jesus disse, eu vou edificar a igreja. Eu vou edificar a igreja. Então, só seja servo, ele edifica. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos por essa reflexão. Graças te damos, Pai, porque o Senhor usou Paulo para falar com Timóteo. E hoje nós ouvimos essa mesma palavra, Deus, porque assim como Timóteo, nós também temos o potencial de perder o caminho certo. Deus, quantos de nós andam por aí gemendo, frustrados, desmotivados? Parece, Deus, que a tua igreja anda de fato sofrendo em tantas áreas da vida.
e nós já nem somos mais uma influência motivadora para os que estão perto. Coloca-nos, ó Pai, aos teus pés, mesmo que à força, para que nós possamos deixar ali nossos fardos, Pai. Qualquer fardo da vida, para que a gente possa experimentar algo leve de novo. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor um dia tirou dos nossos ombros todo o peso e nos deu leveza, mas ao longo da vida nós voltamos a acumular cargas, voltamos a acumular pesos, expectativas e cobranças e decepções, e às vezes, Pai, a gente chega aqui cansado, derrotado, mas Deus, opera de nós isso, opera de novo isso em nós. Dá-nos, ó Pai, essa leveza da fé, dessa coisa boa que é estar contigo, para que isso possa contagiar os que estão perto. Por favor, Pai, nós precisamos disso. Opera, Pai, nos líderes, opera nos membros de igreja, e na verdade todos são líderes, porque todos exercem influência de algum jeito. Então, Pai, opera isso desde as crianças na igreja até os mais velhos, que nós possamos ter motivação, para que ela contagie. Essa, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, irmãos.